Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido, escrito e narrado por Peter Turguniev, Amber Heard e Johnny Depp e o abuso na era moderna. Lógico que a realidade da vida de Johnny Depp e Amber Heard, artistas famosos e multimilionários de Hollywood, tem muito pouco a ver com a minha ou a sua vida ou a vida de qualquer bananense médio. Mas se tem uma coisa que o pessoal mais velho já percebeu, é que esses problemas de relacionamento são quase sempre os mesmos. Não interessa se é um casal de mendigos que vive nas marquises da Getúlio Vargas ou um casal de multimilionários em Hollywood super famosos. E lógico, inclui todo mundo no meio do caminho. O caso em si eu nem vou falar muito porque tá cheio de descrição do que aconteceu por aí. Johnny Depp você certamente conhece, é o pirata capitão Jack Sparrow da franquia Piratas do Caribe da Disney, mas ele também é um artista em vários outros filmes, tem inúmeros papéis relevantes, Eduardo Mãos de Tesoura, Ed Wood e inúmeros outros. É um artista muito talentoso e, como é padrão entre artistas, teve vários casamentos e rolos ao longo da vida. Dentre esses, ele se casou com essa modelo e atriz Amber Heard. Lindíssima também, já muito famosa por sua própria conta. Ela estava saindo do mundo da moda para começarem a atuar em filmes. Quando eles se conheceram em 2011, acabaram se casando em 2015. Porém, logo no ano seguinte, em 2016, eles se separaram em circunstâncias controversas. Em 2018, no auge do movimento Me Too, Amber acusou Johnny de ter abusado dela, de ter batido nela, e isso, lógico, virou um escândalo como todos os casos nessa época. Johnny Depp foi cancelado. Inclusive, o Capitão Jack Sparrow acabou em função disso. Há até planos de um 6º filme da série Piratas do Caribe, mas sem o personagem em função dessas acusações. Mas mesmo esse filme está na geladeira, não se sabe nem se vai sair. Uma pena, era uma franquia divertida e, sem dúvida, o Jack Sparrow era a alma da trama. O divórcio do casal está rolando na justiça até agora. Lógico, como é padrão em acusações desse tipo, ninguém, em nenhum momento, imaginou tratar-se de uma mentira. Johnny Depp foi excluído não só do papel na franquia Piratas do Caribe, mas de fato de qualquer outro trabalho nesse meio tempo. Ele próprio não se defendeu na mídia, não falou nada no período, até porque estava rolando a briga judicial entre ambos, ela querendo uma partilha de bens num valor que ele considerava abusiva, e essa discussão está até hoje na justiça. Pois bem, agora em fevereiro de 2020, vazou para a imprensa o áudio de uma conversa que faz parte dos autos do processo. Não há indicação de quem vazou tal áudio. Pode ter sido o próprio Johnny Depp, pode ter sido o advogado dele, pode ter sido algum funcionário da justiça, mas o fato é que o áudio é claro, só procurar na internet que você vai achar. Mostra claramente os dois conversando sobre abusos que ela tinha cometido nele. Essa gravação teria ocorrido justamente na época que ela alega ter sofrido os ataques, mas o que se percebe na conversa é o contrário. Ela se defendendo por ter atacado ele, dizendo que eu só fiz isso porque eu não queria me separar. Sim, eu bati em você, mas você queria se separar de mim e depois você me empurrou. E ele retorna, não, eu só te empurrei porque eu queria sair do quarto e ir pro outro quarto. E ela falando, isso não importa, você queria se separar de mim, você não luta por mim. Em determinado ponto, sim, eu briguei com você, mas você nunca me procura depois, não briga por mim, eu não aceito isso. Claramente, o problema não é violência dele com ela. Sim, ela parece não estar satisfeita com o relacionamento, o cara mesmo pode ser um babaca com ela, mas não dá pra saber. Mas o que fica claro nessa conversa é que não tinha violência física dele contra ela. Ao contrário, ela reclama que ele simplesmente fica ausente, que se separa depois que brigam. Ela admite que bateu nele na conversa. Em determinado ponto, ela chega a brincar com a situação. Vai lá, fala que eu te bati, vamos ver em quem eles vão acreditar. Bom, eu não vou entrar muito a fundo na questão do movimento Me Too, até porque me parece uma questão trivial de direito. Lógico que toda violência contra mulheres tem que ser punida, mas não há crime severo o suficiente que possa dispensar o devido processo legal. Pense no crime mais abjeto do mundo na sua concepção, sei lá, estupro de bebês. Isso significa que podemos pegar o cara acusado disso e matar na hora? Não sem um devido processo legal, sabe por quê? Porque pode não ter sido ele. O devido processo é mais importante que a gravidade do crime, isso é absolutamente fundamental. Minha posição é que a violência contra a mulher deve ser punida de forma exemplar, mas nunca sem um devido processo legal. Não sem haver provas e evidências de que o crime aconteceu e foi cometido por aquela pessoa. Punir sem ter provas não é fazer justiça.
Lógico, não quero minimizar o outro lado do problema. Existem sim milhares de mulheres que são efetivamente abusadas e isso é algo que merece toda a punição do mundo. Sim, estupro e violência contra a mulher muitas vezes é difícil de provar, mas isso não justifica você eliminar o devido processo legal. Não dá para falar, ah não, esse crime é tão bárbaro e tão difícil de provar que ele aconteceu, que devemos ignorar o devido processo legal e assumir que a palavra da vítima é a verdade. Isso não é justiça, não existe justiça sem devido processo legal. Então, voltando ao caso, todo mundo crucificou o Johnny Depp sem saber detalhes do que aconteceu, sem o devido processo legal, ele perdeu emprego, perdeu oportunidades, foi ostracizado na sociedade. Ok, para ele, um milionário, isso nem deve ter doído tanto, mas esse tipo de problema acontece todo dia com senhores bovinos gadosos normais por aí, sem que eles tenham qualquer chance de um julgamento sério. Como já mencionei inúmeras vezes nos vídeos, devido processo legal é algo central e lógico que tribunais privados no Ancapistão certamente vão seguir, como expliquei no vídeo Quais os Limites da Justiça Privada. Meu ponto vai além disso. Como todo mundo sabe, a ideia de uma sociedade anarcocapitalista parte do princípio que incentivos econômicos são melhores do que punições físicas. Lógico que punição não deixa de ser um incentivo também, certo? Imagina-se que você dizer para a pessoa que ela vai ficar 10 anos na cadeia se fizer tal coisa, seja, antes de tudo, um incentivo para a pessoa não fazer tal coisa. Toda a ideia do direito penal é basicamente essa. Mas, embora isso soe bem na teoria, não funciona bem na prática, porque o número de oportunidades que a pessoa que comete um crime tem de se safar é tão grande que acaba tendo pouco peso em termos de incentivo a fazer a coisa certa. O número de interferências e imprecisões no processo legal penal acaba gerando uma enorme chance de impunidade ou de punição desproporcional. Ao passo que, como nesse caso, tentativas de remediação da dificuldade de fazer prova geram mais injustiça do que justiça. O estadistão claramente falhou ao resolver esse problema. Será que existe solução por outro lado, pela via libertária? Muita gente entende economia apenas e exclusivamente coisas envolvendo dinheiro. Mas economia vai muito além disso e abrange coisas que muitos não acostumamos a associar com dinheiro. Por exemplo, a maior parte dos relacionamentos humanos, o amor cis heterossexual entre homem e mulher, tem várias de suas características principais que podem ser explicadas facilmente usando princípios econômicos de oferta e demanda. A economia é o estudo de como seres humanos interagem para definir a alocação de recursos escassos. E considere você isso algo romântico ou antirromântico, o sexo e o amor são sim recursos escassos. Corpos humanos bonitos, sejam masculinos ou femininos, são bem raros por aí. Existem em quantidade menor do que a quantidade de pessoas que deseja fazer sexo com eles. Quem tem um desses é proprietário de um recurso escasso que muita gente quer. Antes de entrar nesse terreno, eu quero alertar que se trata de um terreno muito afeito à moral e costumes. Vocês sabem, é impossível sermos 100% isentos nesse caso. Por mais que eu tente não ofender ninguém, certamente vou falhar miseravelmente e já peço minhas desculpas antecipadas. Se você é sensível a esse assunto, ou sei lá, te dá gatilho, alguma coisa assim, por favor vá ver o canal da Disney. Vamos começar com uma premissa básica derivada da teoria do Darwin da evolução por seleção natural. Existe uma necessidade humana básica, uma busca fundamental de todas as pessoas, diria que uma busca que compartilhamos com qualquer ser vivo, de reproduzir, de gerar a próxima geração, contribuindo nessa nova geração com alguma característica nossa. Veja, quando eu digo gerar a nova geração, isso não quer dizer necessariamente ter filhos e criar filhos. Você ajudar seu irmão a criar seus sobrinhos é algo importante nesse sentido, tanto quanto ser pai e mãe. Você passar sua bagagem cultural e sistema de valores para seus filhos adotados pode ser tão ou mais importante que a carga genética em si. Como eu já mencionei em outros vídeos, seres humanos já abandonaram a evolução puramente por genética faz tempo. A evolução das ideias, a evolução memética, é muito mais importante que meros genes. Mas isso não muda o nosso instinto primordial de transferir parte de nós para a próxima geração. Pelo simples motivo que, se você não buscar isso, você vai sumir.
Não é que não possa existir uma pessoa ou um gene que não tenha interesse em se reproduzir. A questão é que quando surgem esses, eles somem em uma geração. Sim, eu não gosto muito de colocar negócio de fonte das ideias nos vídeos, porque isso é muito 1990, gente. Fonte é besteira. Pega a ideia que eu coloquei no vídeo, procura no Google, você vai achar a fonte. Esse pessoal que foi colocando fonte e informação na era da informação descentralizada tá te ofendendo, tá te chamando de burro, dizendo que você é incapaz de procurar no Google. É uma ofensa. Eu não vou ofender os meus ouvintes, eu não coloco fonte de nada. Qualquer ideia minha, você pega ela e procura no Google, pronto. Eu mesmo evito ler e ouvir vídeos que incluam fontes. Pessoas que nasceram na era da referência escrita, por favor, parem de me insultar. Coloquem a sua ideia. Se eu tiver interesse, eu procuro ela no Google e vou saber de onde você tirou. Nego não consegue sair do paradigma do "ai, cadê as fontes?" Parece datilógrafo. Mas vou abrir uma exceção porque eu acho que esse livro é absolutamente genial. Essas ideias aqui vêm do livro O Gênio Egoísta, do Richard Dawkins. Mesmo que você seja religioso, e sim, o Dawkins é mais conhecido por achar que religião é algo ruim. Não é que ele simplesmente não acredita em Deus, não. Ele acha que você acreditar em Deus é algo negativo que te faz mal, e faz mal para toda a sociedade. Mas, se você é religioso, ignore o livro Deus, uma Ilusão, mas não deixe de ler O Gênio Egoísta, é muito bom. Continuando a ideia, embora a reprodução seja o objetivo último de praticamente tudo que fazemos, é óbvio que também buscamos mera gratificação temporária, prazer. Então também é importante diferenciar amor e sexo pelo outro lado, pela questão do custo. Meramente fazer sexo é uma atividade prazerosa para todos os indivíduos, em graus diferentes, claro, mas enquanto for feito meramente para a satisfação própria do desejo, tem poucos impactos de longo prazo. Pequeno custo e pequeno impacto no objetivo último da reprodução. Trata-se de uma interação rápida e sem necessidade de grandes avaliações, sem grandes riscos. Lógico, isso torna simplesmente natural que exista um mercado de sexo. E a economia aqui pode ser facilmente contabilizada em dinheiro mesmo. É o mercado mais antigo do mundo, todo mundo conhece essa história. É notório que homens têm mais apetite sexual, na média, do que mulheres. O que leva geralmente a que, embora o número de homens e mulheres seja mais ou menos o mesmo, exista uma escassez maior de mulheres interessadas em sexo, portanto o valor maior do sexo feminino. Eu vou voltar a esse ponto mais adiante, mas de qualquer forma parece ser uma verdade autoevidente. Isso não é algo exclusivamente humano, existe uma experiência em que pesquisadores ensinaram chimpanzés o valor simbólico do dinheiro. Eles podiam ganhar uma ficha que por si só não era comida, não servia para nada, mas que eles poderiam depois trocar aquela ficha por comida no futuro. Rapidamente, poucas horas após entender o significado de dinheiro, eles observaram chimpanzés masculinos comprando o sexo de chimpanzés femininas com as fichas. Coisa mais natural do mundo. Porque isso acontece pelo motivo econômico do custo-benefício. Por mais que o objetivo seja apenas prazer momentâneo, a mulher, em toda relação sexual, por mais que ela se proteja, tome pílula, use camisinha, ela tem um risco de ficar grávida. A chance pode ser pequena, mas nunca chega a zero. E o custo de gravidez para a mulher é alto. Ela vai ficar 9 meses, no mínimo, despendendo energia em consequência disso. Então, naturalmente, embora a mulher tenha o exato mesmo grau de prazer que o homem no sexo, elas tendem a ser mais cuidadosas e seletivas. Veja, não estou dizendo que a mulher para e pensa nessas coisas. Oh, será que eu vou ficar grávida? Não. É o tipo de processo inconsciente, a coisa a gente faz sem nem pensar. Como tudo que é mais escasso tem mais valor, ter acesso ao sexo feminino é mais valorizado que ter acesso ao sexo masculino. Isso pode ser medido facilmente usando até o indicador do dinheiro. Mulheres que se vendem no mercado do sexo conseguem, em média, entre 10 e 50 vezes mais que homens que fazem a mesma coisa. Daí, a gente pode quantificar facilmente o custo do risco da gravidez feminina. Veja, não estou falando do custo da gravidez em si, que deve ser bem maior ainda, nem do custo de criar um filho, imensamente maior. 10 vezes, vamos considerar o valor mais baixo, é só o custo do risco. No final das contas, é só contabilidade básica. Não é de se estranhar, portanto, que mulheres fiquem revoltadas quando um namoro ou casamento é encerrado. Imaginando um casamento em que ambos não tinham grande patrimônio quando iniciaram a empreitada, a mulher investiu 10 vezes mais do que o homem naquele relacionamento. Mesmo que tenha sido só o homem que pagou os jantares e os cinemas, o risco dela foi muito maior que tudo isso. E não sou eu que estou dizendo isso, é o mercado.
Lembra, eu estou falando de médios, é lógico que tem casos extremos para todos os lados, mas tipicamente quando um casal se forma, consciente ou inconscientemente, a mulher está investindo muito mais do que o homem. Quando um relacionamento de longo prazo termina, seja um casamento ou um namoro longo, é muito comum homens se colocarem como vítimas. Eu ganhava mais do que ela, eu que comprei nosso apartamento, e no final ela ficou com 50% de tudo que eu tinha. E a mulher ainda ficou chateada, ainda briga comigo, ainda fica jogando meu filho contra mim. Saiba que esse é um motivo econômico subliminar. A mulher entende que o casamento era um negócio em que ela investiu 10 vezes mais que você. Ok, depois que o negócio prosperou, digamos por você ser um cara legal, trabalhador, mas o investimento inicial dela foi muito maior do que o seu. Pode ir em qualquer empresa, digamos que tu teve uma ideia genial para o negócio e procurou um investidor anjo para investir na sua empresa. Então o cara achou legal, topou investir na empresa. Lógico, você é pobre, não tem dinheiro, ficou só com 9% do capital social da empresa, o cara entrou com 91% do capital, 10 vezes mais que você. Então você trabalhou pra caramba, a empresa cresceu, rendeu frutos, virou uma multinacional milionária, mas daí tu encheu o saco, quer se aposentar, quer fechar o negócio. Se você for fechar esse negócio, tu não vai ter direito nem a 50%. Não interessa que você trabalhou o tempo todo e o investidor não fez nada. No final das contas, o investidor continua dono de 91% da empresa. É mais ou menos assim que as mulheres se sentem. E tu quer fechar a empresa e ficar com 50% do patrimônio? Como assim? Economicamente, é plenamente justificável a revolta que algumas mulheres sentem quando os homens querem simplesmente encerrar o relacionamento. Mas lógico, isso não justifica de forma alguma a alienação parental. Acho que casais podem brigar livremente por bens, é direito dos dois adultos, mas acho absolutamente desprezível pais e mães que sequer envolvem seus filhos nessa briga. O ideal é jamais brigar na frente do filho, mesmo que você esteja possesso ou possessa com o seu ex-companheiro ou companheira, não falar mal dele para a criança, isso faz mal para a criança. E a criança, lembra, não tem nada a ver com isso. Lógico, existem outras variáveis aí. Homens valorizam mulheres jovens, o que também pode ser explicado pelo tema de fundo da reprodução. No final das contas, lá no inconsciente, mesmo que damos outros nomes, estamos falando de reprodução. Mulheres a partir dos 35, 40 anos têm uma chance menor de engravidar. Hoje em dia nem tanto devido ao avanço da ciência, mas ao longo da evolução humana sempre foi assim. Homens, por outro lado, continuam produzindo esperma até o fim da vida, portanto, por esse motivo, mulheres não têm tanto foco na questão da idade, porém, todos nós estamos ficando mais velhos todo dia, não existem Benjamin Button entre nós. Isso faz com que homens naturalmente diminuam seu interesse sexual por suas mulheres com o tempo. Lógico, o processo pode ser lento, pode ser rápido, mas a tendência existe. Não é sempre o caso, lógico, tá cheio de situações também que o homem não aceita o fim do relacionamento com a mulher e a mulher que quer terminar o relacionamento, casos em que mulheres investem não apenas o risco de gravidez, mas também investem mais dinheiro no casamento que homens. Existem todos os tipos de situação possíveis. Porém, como no caso do Johnny Depp e da Amber Heard, a maior parte das vezes os dilemas são esses mesmos. Mulheres se sentindo revoltadas com a separação, lógico, nem nessa nem em situação outra alguma se justifica usar violência física de parte a parte, também não se justifica acusar falsamente a outra parte de nada, mas minha visão é que a solução desse problema é impressionante de tão simples: usar contratos. Contratos são coisas maravilhosas que estamos pouco acostumados a usar, porque o Estado gosta de definir coisas via lei, certamente num ambiente livre de máfias estatais, portanto livre de leis paridas por burocratas mafiosos. Todos nós estaríamos muito mais acostumados com contratos, seria uma coisa trivial. Casais deveriam obrigatoriamente assinar um contrato de casamento sempre detalhado, com todas as condições. A melhor receita para evitar conflitos em relacionamentos de longo prazo, seja de qualquer natureza, tá? Não só amoroso como comercial também, é um bom contrato. São boas leis privadas aceitas de comum acordo pelas partes. Não, e não tem essa de que relativiza o amor, que o amor verdadeiro não precisa de assinatura. Amor verdadeiro é uma molécula de oxitocina ou alguma coisa assim no seu cérebro que te dá a sensação. Compromisso de verdade, companheirismo e relacionamento é definido mesmo com um bom contrato, com todas as condições, exatamente para provar que um se importa com o outro. Problema resolvido na sociedade de leis privadas. Só para aproveitar o tema, eu vou falar de uma outra situação similar, mas que não seria resolvido num capistão, apenas explicada pela via econômica. É um problema comum que casais enfrentam. Eu vou comentar um problema que eu mesmo já passei
E já vi muita gente reclamando do mesmo problema. Lógico, não é um problema de que 100% dos casais passam, mas eu chuto que é um problema bastante comum. Mulheres reclamam, depois de um namoro ou casamento já de algum tempo, que você não leva elas para se divertir em baladas e noitadas mais. Ainda é balada o termo que usa hoje em dia? Rolê, sei lá que termo que se usa hoje em dia. Mas vocês entenderam, né? Agora, repara o problema econômico da situação. Os homens geralmente pensam, poxa, por que vocês, um casal, iriam pra balada? A gente tá namorando, tá casado, balada é lugar para homem pegar mulher, mulher pegar homem. Não faz sentido vocês irem se já estão namorando, a menos que ela esteja querendo te dar um presente de cabeça. Mas o problema que os homens falham em compreender é que a ação dos homens e mulheres em uma balada é assimétrica. Todo mundo sabe, justamente pelo valor mais alto colocado no sexo feminino pelo mercado, na balada, geralmente, homens tomam iniciativa e mulheres tendem a ser passivas. Ficar esperando. São alvos de olhares e cantadas, mas não precisam fazer nada a não ser aceitar um cara se for o caso. Então repara que para a mulher ela consegue cumprir metade do processo da balada. Ela vai sentir os outros homens olhando para ela com desejo, talvez algum atrevido passar uma cantada nela. Isso já é um elogio, isso já reforça a autoestima da mulher, já é algo positivo. Ela não necessariamente quer fazer alguma coisa, ela não vai fazer nada, não vai ficar com ninguém, ela está namorando. Mas a balada, ainda assim, é algo positivo e divertido para a mulher por isso. O homem, por outro lado, não vê diversão nenhuma nisso, porque para ele fazer alguma coisa positiva na balada, ele teria que chegar em mulheres, paquerar mulheres. E lógico, estando com a namorada, ele não tem como fazer isso. Para ele é algo totalmente sem sentido. Não tem muito que você possa fazer para resolver isso, mas pelo menos dá para ambos os lados entenderem a origem do problema. Não, o ancapistão, a economia de livre mercado não vai resolver todos os problemas do mundo, mas a justiça num livre mercado e o entendimento de economia como algo central e lógico da nossa vida pode ajudar a resolver muitos dos nossos problemas. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Se inscreva no canal para ser avisado de novos vídeos. Na terça-feira que vem, dia 11, às 19 horas, eu vou fazer uma live pública aqui no canal. Vai ser uma live de 1 hora marcada, tá? Impreterivelmente acaba às 20 horas. Porque no dia 11 mesmo eu embarco para Acapulco, no México, para participar lá da Anarcapulco. Mas é só mais tarde naquela noite. Vamos começar falando do livro Artificial Life, do Christopher Langton. Na verdade, esse livro é uma coletânea de estudos sobre o tema, e eu vou falar sobre 2 estudos particulares que tem nesse livro. Sim, e ainda não é o Face Review não, tá? É só papo por enquanto. Esse só vai ser depois dos 50k. Espero vocês lá. Até a próxima!